Olá, bem-vindo. Mais uma vez, uma alegria ter a sua companhia. Você que volta, eu fico muito feliz porque você poderia ter desistido, ter falado, puxa, eu não concordo muito com o que o Haroldo está falando, vou procurar outro tipo de conteúdo. E se você volta, é porque de alguma maneira o que eu estou trazendo é útil aí para a sua vida, para suas reflexões, nesse tempo tão estranho, nesses dias tão estranhos em que vivemos, não é verdade? Se você está seguindo aí na minha sequência, no último vídeo em que eu falei, né, na sequência de arrebatamento, não naquele vídeo avulso, eu vou ter vídeos avulsos, tratando de temas avulsos, como esse, que aos 1000 chegará, de 2000 não passará, não é? Mas eu voltando para a sequência do arrebatamento, você viu que eu comparei para você o que a Bíblia diz, o que o Senhor Jesus diz no Evangelho de Lucas, né? E eu quero agora comparar o mesmo texto no Evangelho de Mateus e comparar o Evangelho de Mateus com o texto de Paulo a Tessalonicenses. Eu falei que tinha uma questão que as pessoas às vezes falam, puxa, mas é a igreja, são os judeus, como é que eu entendo esse texto? E eu quero mostrar para vocês que Paulo teve a mesma revelação baseada no texto, no princípio de Jesus apresentado no Evangelho de Mateus. Mateus 24, versículos 45 a 51, eu encontro o quê? Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou aos seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e a beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo em dia em que não o sabe e em hora em que não o sabe e castigá-lo-á. Na hora que não sabe e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas, ali haverá choro e ranger de dentes. Um dos grupos de pessoas que Jesus chamava de hipócritas eram os fariseus. E Jesus, ele chegou a chamar os fariseus ele falava escribas e fariseus hipócritas, não é isso? E ele chamava muitas vezes eles de filhos do diabo, ou seja, eles não eram convertidos ao Senhor, eles eram religiosos, eles eram como que sepulcros caiados, eles tinham como que, eles eram como que bonitos e embelezados por fora, mas cheios de morte e podridão por dentro. E aí o servo aqui, o servo bom, ele vai receber o direito de ser gestor, de receber a confiança do Senhor de todos os seus bens, mas o servo mau, ele vai ter a sua sorte contada com os hipócritas. No texto de Lucas que nós lemos, com os infiéis, terá muitos açoites naquele texto, na tradução de Lucas, e aqui nós vemos que ele vai ter ali um lugar em que haverá choro e ranger de dentes, e vai ser de alguma maneira castigado pelo Senhor. Veja que o Senhor, ele repreende a todo filho, a todo aquele a quem ele recebe por filho, e ainda chega a falar que quem está sem correção é como bastardo e não filho. Então o Senhor nos corrige ao longo do tempo, e eu creio que nesse momento, aqueles que são deixados depois do arrebatamento da noiva, estão sofrendo correção do Senhor, porque os ama, para que eles tenham a oportunidade de receber galardão, tenham a oportunidade de se reconciliar e de acertar a sua posição espiritual com Deus. Essa é a questão que eu queria destacar no aspecto de o que acontece com os servos maus e negligentes. E aí eu quero então comparar esse texto com o texto de Paulo. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Se você conhece a carta, você sabe que a partir do capítulo 4, Paulo estava tratando justamente sobre o arrebatamento. E ele está falando que aqueles que morreram em Cristo dormem, está falando para que o povo de Tessalônica não ficasse preocupado, entristecido com aqueles que já tinham morrido. Era um tempo de perseguição, provavelmente alguns dos membros da igreja, alguns dos membros da família, talvez teriam sido mortos pelo sistema romano. Mas aí então ele fala que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles para o encontro com o Senhor nos ares. É encontro nos ares. Jesus não volta à terra, Jesus se manifesta, aparece nos ares e chama os seus para encontrá-lo no céu, nas nuvens. Ele vem com os seus anjos ali. Então veja, Paulo está neste contexto, capítulo 4. E então, capítulo 5, o que ele fala? Começar a partir do versículo 1, vou ler de 1 a 11. Marca na sua Bíblia, leia depois com mais calma, então pare o vídeo e volte, leia. É importante que você leia na sua Bíblia. Eu quero sempre encorajar você a ler na sua Bíblia, checar. Esse tempo de ensino de escatologia tem um monte de coisa estranha sendo dita. Eu te recomendo, confira tudo pela
palavra, seja um bereano, não é isso? Confira pela palavra e cuidado com as fake news gospel. Tem muita fake news gospel, muita profetada nesse momento para causar confusão. O Senhor Jesus disse que nos últimos dias haveriam falsos pastores, falsos apóstolos, falsos profetas. Então é importante você conhecer a Bíblia, conhecer a palavra e checar o que todo mundo fala, como eu tenho sempre procurado destacar aqui. Então vamos lá. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Então veja, o Senhor está dizendo que para as pessoas do mundo, para estes virá o dia do Senhor como um ladrão de noite e virá sobre eles uma repentina destruição. Todo o desencadeamento do cenário profético vai ser rápido e vai pegá-los de surpresa. Eles não estão esperando, porque eles não têm revelação. E aí Paulo continua, mas vós, irmãos, veja, Paulo agora, vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Eu já falei sobre isso. Para os cristãos, o dia do Senhor não deve ser uma surpresa, devemos estar prontos, sabendo a data. Vamos poder ter condição de estar acompanhando os dias e os cenários. Portanto, vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Veja, a mesma figura que Jesus usou, os que se embebedam, não é isso? Os que caem em glutonaria, os que caem em orgias, é isso que ele estava falando. Lembra do servo mau? O servo mau está na noite, o servo mau está distraído, o servo mau está comendo e bebendo com o pessoal que não tem esperança. Então, os que dormem, dormem de noite. Os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, ou seja, os que estamos entendendo, os irmãos que estamos entendendo, os servos que estamos entendendo, nós, porém, somos do dia. Sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós. E deixa eu baixar aqui, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele, consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente como estáis fazendo. Veja, às vezes Paulo fala de dormir os que morrem em Cristo, e também fala de dormir os crentes, os servos maus, ou os irmãos desligados, que estão desatentos, estão dormindo, quando tinham que estar atentos, vigiar e orar. O Senhor nos chama a vigiar, nos chama a estar atentos, nos chama a prestar atenção ao que está acontecendo, e eles estão dormindo, eles estão distraídos, estão comendo e bebendo, estão em orgias, estão como servos maus, ali causando até problema dentro da igreja, discutindo com o irmão, agredindo o irmão. Eu vejo cada vez mais isso nas mídias sociais, crentes ou supostamente crentes se xingando por questões políticas dentro de gente crente. Jesus da glória, nós somos irmãos em Cristo, temos um único foco, entender quem somos hoje e pregar o evangelho, entender o adiantado da hora para fazer a diferença na vida das pessoas que estão aí buscando respostas, e nós somos os que temos respostas, porque nós encontramos a resposta em Jesus Cristo. Então Paulo, o que ele fala? Que nós não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. O mesmo tipo de contexto que Jesus falou, vigiar e orar, e estar atento, estar servindo aos conservos, trabalhando para o Senhor, com os irmãos em Cristo, pregando o evangelho aos de fora, a razão da nossa esperança. Pedro fala, sempre quero voltar nesse contexto, Pedro fala na segunda carta que nós somos chamados para falar acerca da esperança que há em nós. As pessoas perderam a esperança, as pessoas estão com medo, as pessoas estão pondo a esperança nos políticos, estão pondo a esperança nos organismos internacionais. Nenhum deles pode salvar, só em Jesus a esperança. Se nós estamos em Jesus, nós podemos orar pelos governantes, orar pelo pessoal da saúde, orar por todo mundo, e aí vamos descansar que o Senhor cuida de nós, mesmo através deles. Mas veja, Paulo falou para a igreja a mesma coisa que Jesus falou no Evangelho de Mateus e nos Evangelhos. Jesus estava falando com quem? Com judeus ou com a igreja? O que Paulo está falando é para a igreja ou para judeus? Você percebe que é o mesmo conteúdo, é o mesmo contexto, são os mesmos conceitos, a mesma advertência dada por Jesus e repetida por Paulo, que teve acesso ao Senhor, que foi arrebatado ao terceiro céu e teve grandes revelações. Eu te encorajo, preste atenção, leia o texto, esteja pronto para ser
livrado e levado pelo Senhor para o encontro com o Senhor nos ares. Ali e a partir dali estaremos para sempre com o Senhor. Deus te abençoe.